E essa é nova, hein? Indígenas apoiadores de Jair Bolsonaro realizaram uma indiociata. Indígenas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma indicioata para demonstrar apoio ao chefe do executivo. O vídeo foi publicado pelo vereador Carlos Bolsonaro em seu perfil no Twitter. Com brados e danças típicas de rituais, dois indígenas carregavam uma faixa verde e amarela com a foto de Bolsonaro. Além disso, trazia escrito a seguinte mensagem: meu partido é o Brasil. Não há informações sobre o local e a data em que o conteúdo foi gravado. Em 2021, Bolsonaro recebeu um grupo de indígenas no Palácio do Planalto. O chefe do executivo desceu a rampa do edifício e conversou com eles na Praça dos Três Poderes. Olha só, parece que está todo mundo interessado no eleitorado indígena. Lula e sua esposa Janja dançaram com índios no Museu da Amazônia. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, e a esposa, Rosângela Silva Janja, visitaram o Museu da Amazônia na zona norte de Manaus. No local, eles dançaram com indígenas e se reuniram com representantes de 35 entidades ligadas à preservação do meio ambiente. Durante a agenda na capital do Amazonas, representantes da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira entregaram ao candidato do PT uma carta com reivindicações. Lula afirmou que, se for eleito, não vai transformar a Amazônia em um santuário da humanidade intocável e que vai propor um acordo com países vizinhos na região amazônica para explorar as riquezas e a biodiversidade da floresta, juntamente com pesquisadores internacionais com responsabilidade. E ainda falando sobre indígenas, agora no Chile, a nova Constituição, que será submetida a um plebiscito no próximo domingo, pode transformar o país em um Estado plurinacional, que concede autonomia política e financeira aos povos indígenas e permite que sejam governados por sua própria justiça. A plurinacionalidade de indígenas consagrada na nova Constituição divide a sociedade chilena. A nova Carta Magna, que será submetida a um plebiscito no próximo domingo, define o Chile como um Estado social e democrático de direito, uma nação plurinacional, intercultural, regional e ecológica. Na prática, vai conceder autonomia política e financeira aos povos indígenas e autorizar que sejam governados por sua própria justiça. Mas o texto não permite a secessão e nem ataca a natureza única e indivisível do Estado chileno. A proposta provocou forte oposição, tanto da direita conservadora, que defende o atual status quo, quanto dos indígenas mais radicais, que reivindicam uma nação independente. Nasci e me conscientizei ainda criança. Meu pai e minha mãe me influenciavam sobre a recuperação da terra. Por isso, não negocio com nenhum político, com nenhum Estado. Nós, as comunidades que estão nesse processo, não viramos a página. Não vamos negociar de outra forma. O que queremos é nos reconstruir como nação mapuche, e quando falamos assim, acredito que essa seja a solução. Não tem outro jeito. Mas outros grupos indígenas apoiam a nova Constituição. Vários representantes de povos nativos estiveram envolvidos na elaboração da Carta Magna. Tenho muita esperança de que esta Constituição seja uma nova vida para o país. Há muitas opiniões, mas para nós, Rapa Nui, é a oportunidade do século de sermos reconhecidos constitucionalmente. Quase 13% dos 20 milhões de chilenos se identificam como indígenas. Os mapuches recuperaram algumas áreas do território que consideram seus por meio de ataques incendiários ou sabotagem de empresas florestais. Em resposta aos ataques, o governo de Gabriel Boric militarizou a região de Araucania, embora tenha prometido não fazer isso durante a campanha eleitoral. Com o governo de esquerda que está em vigor hoje, ainda há o uso do exército contra a população e as comunidades mapuches. Existe o uso excessivo de violência por parte do Estado, ao qual o movimento Mapuche responde com autodefesa. Uma autodefesa responsável e proporcional ao que o Estado chileno fez com o povo Mapuche. Os críticos da plurinacionalidade sustentam que conceder esta autonomia transformará os indígenas em cidadãos privilegiados, mas aqueles que apoiam a proposta consideram que ela paga uma dívida antiga. Durante o plebiscito de domingo, a rejeição lidera todas as pesquisas, com até 56%.
O funeral de Mikhail Gorbachev vai ser no sábado, mas o Kremlin afirmou que o Vladimir Putin não vai comparecer. O presidente russo prestou hoje uma homenagem ao ex-presidente soviético. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou homenagem a Gorbachev, o último líder da União Soviética que morreu na terça-feira. Em silêncio, Putin permaneceu diante do caixão do dirigente soviético. O Kremlin informou que o presidente russo não vai comparecer ao funeral no sábado devido a uma incompatibilidade de agendas. A porta-voz do presidente afirmou que o evento principal vai acontecer no sábado, com elementos de um funeral nacional, como, por exemplo, uma guarda de honra em uma cerimônia que vai contar com a ajuda do Estado. O último dirigente da União Soviética morreu na terça-feira depois de lutar contra uma longa e grave doença. Gorbachev permaneceu no poder entre 85 e 91. A União Soviética chegou ao fim durante a liderança, enquanto tentava salvar o país com reformas democráticas e econômicas. Acompanhe depois do intervalo. O homem é resgatado após passar 11 dias à deriva no Amapá. E a tradicional comida de rua de um país asiático que causaria polêmica aqui no Brasil. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.